Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim dar mais uma dica de leitura aqui. Dessa vez o livro é O Acordo, O Acordo com o Rei Elfo, da Elise Kova. Bom, é um livro de ficção, fantasia e romance. Ele tem tudo aí, né? Tem a construção do mundo dos elfos, né? E a história é mais ou menos assim, de 100 em 100 anos, a- nasce uma nova rainha para o mundo dos elfos, né? Porque quando morre uma rainha nesse mundo elfo, nós vamos chamar de Entre Mundos, quando ela morre, o elfo também morre, o seu marido também morre. Aí um novo rei tem que ser coroado. E ele só pode ser coroado junto com a sua rainha. Então, chegou a hora de coroar um novo rei. Só que a rainha, a pessoa que foi escolhida como rainha, ela não sabe que ela é rainha. Ela não tem nem ideia. Chega o dia do elfo vir buscar na terra, no vilarejo aqui da terra, a rainha, ninguém sabe quem é. Só que, é claro, a rainha nasce com poderes e ela não tem ideia desses poderes. Bom, vou dando um spoiler aqui. Na hora que o rei aparece, ela acaba sem querer demonstrando o poder que ela tem. E aí ele descobre que é ela e diz que ela vai ser levada para lá para a Terra, né, para o mundo élfico. Acontece que a rainha em questão, ela não foi preparada para ser rainha. Todas anteriormente tiveram uma preparação para assumir esse cargo de rainha. E no caso dela, ela vai ter que aprender a ser rainha já lá no mundo élfico, né? Deixar pai, deixar mãe, deixar amigos, sonhos, tudo aqui na Terra, para ir viver num mundo cheio de elfos, né? Aqueles carinha com uma orelha pontiaguda, com alguns poderes mágicos. Ela vai ter que se virar com isso. Então é aquela velha história do eu amo meu pior inimigo, sabe como é que é? E há uma luta, né, entre esses dois seres, né, uma terráquea e um élfico. Claro que a autora descreve esse rei élfico de uma forma que você se apaixona, até pela imagem da capa do livro aqui, ó. Você fala assim, nossa, ele é bem bonitão. E no livro também demonstra que ele é bonitão. Só que eu acho que faltou um pouquinho dele demonstrar o poder dele nesse primeiro livro, né? Eu não sei se no segundo livro a autora vai fixar mais a, a história nele, porque no primeiro foi na rainha, é ela que conta a história no primeiro livro, né? Então, talvez o segundo livro mude o narrador, né? E você consiga descobrir mais coisas do rei, porque quando é uma pessoa, um personagem que conta, você acaba tendo muito a visão só daquele personagem, né? Então, a visão que eu tive do livro foi só do o livro, a visão da rainha. Então, ela que está contando, ela vai falar mais dela, né? Lógico, não é boba nem nada. E ele, coitado, né, ficou a desejar. Por isso que eu dei 3 estrelinhas nesse primeiro livro e espero ouvir o segundo livro e que a autora tenha mudado o narrador para o rei, né? Para ver se fica um pouquinho mais, né? Se ele fica um pouco mais interessante na história. A classificação etária dele, eu vou deixar mais 16. Tem uma partezinha lá um pouco quente, mas não é nada hot, tá? Pode ler com mais 16. Tem um pouco de violência também, então por isso que eu indico mais 16. Costumo indicar mais 16 quando tem violência, sexo, né? Aquelas coisinhas.
Bom, eu dei 3 estrelas e eu fico pensando, né? Quando eu recebo 3 estrelas nos livros que eu escrevo, eu falo, nossa, estou precisando melhorar. No quê? Porque eu acho que toda crítica, toda avaliação é para que a gente melhore, né, a escrita. No caso dela, é isso que eu falei. Eu gostaria que fosse escrito, que o narrador do livro, que ele, né, no próximo livro, que ele contasse a história, para eu conhecer um pouquinho, um pouco dele, mais do mundo dele. Porque o que acontece? Como é ela que narra, ela chega e ela só vai falar o que ela vê, né? A gente não tem uma visão ampla do mundo élfico, só do que ela conhece. Então é isso, mas o livro é bom, né? Eu acho que quem gosta de literatura, de ficção, fantasia, seria legal, né, ler esse livro assim, porque ele é bacana. Eu li por audiobook. A pessoa fala, mas audiobook não é leitura, né? Audiobook você escutou. A gente não pode esquecer que antes da escrita surgir, todas as histórias elas eram contadas, né? Toda a literatura, tudo que aconteceu foram contados e depois alguém foi lá e escreveu, não é verdade? Então quer dizer que você também é um leitor se você ouvir. Eu não tive oportunidade de comprar esse livro, queria ler muito, aí procurei em audiobook e encontrei. Eu acho que todas as formas que levem ao conhecimento são válidas. Foi lá no aplicativo do lado, aquele vermelhinho, sabe? Então é lá que você vai encontrar. Eu espero que você goste dessa dica e que você leia esse livro e depois venha me contar se você gostou ou não. Se você puder me deixar um coraçãozinho, eu vou agradecer muito. E se você puder ir lá na Amazon conhecer os meus livros também. Tenho alguns livros publicados lá, como um livro de poesia Madrugais, A Falsa Hóspede, que é um romance chiquilite. Que mais? Eu tenho 2 contos, O Anel e a tradução em espanhol, El Anillo. Tenho um livro infantil, Morfeus, o gato levado da breca, que é a história do gatinho que eu adotei. E tenho também um livro escrito com outros 2 autores, com Alexandre Schulte e Pedro Ivo, que se chama Mulheres em Julgamento, e que são 2 volumes, que é de autoajuda. Eu ainda estou procurando o meu nicho. Eu ainda não me encontrei, não. Eu gosto de escrever de tudo, de ler de tudo. Então, assim, gente, ainda estou perdida nesse nicho aqui também. Eu também coloco meus gatos, coloco meus passeios, coloco os livros que eu leio. Estou um pouco perdida nessa parte, entendeu? Um dia eu me encontro. Ai, um grande abraço para vocês e beijo, Sara. Até a próxima.